E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Nicolas Medeiros, da disciplina de Informática, trazendo hoje conceitos sobre Deep e Dark Web, tá? Para entendermos melhor isso, nós vamos ver algumas classificações, aonde nós utilizamos a internet de maneira legal e aonde está também a parte da parte escura, da parte obscura da internet, né, chamada de Dark Web, tá? Mas para isso, vamos ainda assim tirar algumas ideias que muitas pessoas imaginam sobre o tipo de conexão que nós fazemos comumente em casa, quando nós pegamos os navegadores comuns, como o Mozilla Firefox, o Edge e o Chrome, e acessamos os navegadores de forma privada, tá? Nós temos que ter cuidado com isso, porque realmente não acontece nada. Apenas vocês não deixam, né, os registros de navegação no equipamento. Eu trouxe um slide aqui com uma definição bem simples sobre essa ideia de conexão privada. Vamos olhar? Tá? Olha só, trazendo um pouquinho do conceito disso aí, ó. Sobre navegação privada. O modo de navegação privado, utilizando os navegadores tradicionais, não garante proteção completa contra o rastreamento online. Embora os navegadores não armazenem informações localmente no dispositivo, outras entidades, como provedores de internet, sites visitados e outras empresas de publicidade, ainda podem rastrear atividades online mesmo nesse modo. Então, pessoal, o que acontece é, cuidado quando vocês estiverem utilizando os navegadores privados e pensando que está tudo ok, eu estou fazendo uma navegação tranquila, ninguém vai me achar. Cuidado com isso, tá? Isso numa investigação cai por terra, vai ser sim encontrado. Apenas os registros de navegação não estarão sendo armazenados no equipamento, ok? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar com os conceitos, tá? Aí, pessoal, o que acontece é que essa imagem, por exemplo, representa para a gente a ideia da internet, tá? O iceberg, essa imagem é muito comumente popularizada no conceito da Surface Web, onde nós estamos, né? Onde nós temos acesso a várias informações, e traz também a ideia da Deep e da Dark Web, tá? É um desenho ilustrativo que nos dá a ideia de como identificar o que acontece nesses ambientes da internet, tá? Por exemplo, né, nós temos aqui o processo da Surface Web, ou web de superfície, onde é o local que nós, usuários comuns, estamos, onde nós acessamos todo tipo de internet, de sites, né? Entre outras informações que sempre vão aparecer, tá? Claro, os navegadores, através dos algoritmos, conseguem identificar uma quantidade enorme de páginas quando nós fazemos um tipo de busca, e nessas buscas é aonde nós podemos ter a visualização comum de tudo que é localizado, tá? Então, essa parte da Surface Web, né, ou superfície da web, é onde nós, usuários comuns, estamos, tá? Onde você acessa aí as suas páginas, onde vocês acessam os seus e-mails, tá? Mas o que acontece muitas vezes é que, querendo ou não, dependendo do tipo de conexão que você faça, tá? Vai sim exigir um tipo de nível de segurança maior, tá? Voltando lá para a imagem, por exemplo, né? Nós temos aqui, pessoal, a questão do ambiente da Deep Web. Aí vocês vão ver que tem alguns ícones muito conhecidos por vocês, tá? Como, por exemplo, do WhatsApp. Por que o WhatsApp está na Deep Web? Bora voltar lá para aquela ideia de quando vocês estão com um novo contato no WhatsApp. No rodapézinho do WhatsApp aparece uma informaçãozinha informando que todas as mensagens ali naquele momento estão criptografadas, ou seja, evitando assim que alguém possa lá e interceptar essas informações, né?
Se tentarem, consequentemente, não vão ter a mensagem correta. Vai ter lá uma mensagem totalmente criptografada e realmente não vai ser a mensagem que vocês mandaram para uma pessoa que vocês estavam conversando, tá? Porque também é um nível de segurança um tanto quanto elevado, ok? Mas assim nós temos também nesse ambiente aqui o Gmail, tá? Olha só o íconezinho do Gmail que está aqui na Deep Web. Mas por que ele está na Deep Web? Pessoal, porque querendo ou não, para que vocês possam acessar o ambiente de e-mail de vocês, é necessário o quê? Um login e uma senha. Isso é imprescindível. Aí o que é que acontece? Para ter o acesso à Deep Web, necessariamente vocês precisam ter um login e uma senha. Então, toda aquela informação que vocês necessitem dessas informações iniciais, desses dados iniciais, é porque vocês estão numa área da Deep Web, tá? Isso é muito comum, ou seja, a área da Deep Web é uma área legal, tá? Mas, para isso, necessariamente vocês precisam informar alguns dados. E o exemplo disso são os logins e senhas que vocês utilizam para acessar determinados itens nesses ambientes. Ok? Tranquilos? Voltando lá para a imagem, tá? Nós vamos entender também que abaixo da Deep Web, tá? Ou seja, da profundeza da internet, tá? Nós temos a Dark Web, que é onde as pessoas fazem o mal, aonde sim existem ambientes no qual as pessoas não fazem coisas corretas, tá, pessoal? E isso aí é um dos grandes problemas, muitas vezes, de quando vocês estão vulneráveis à segurança nos equipamentos de vocês. E é através desse ambiente que também vocês vão ter os ataques cibernéticos, tá? Muitas pessoas utilizam determinados navegadores e dali fazem coisas que não são tão interessantes. Ok assim? Tá, pessoal? Para a gente resumir esse primeiro contato, voltando lá para o nosso slide, nós temos aqui nesse primeiro momento, nessa parte da Surface Web, nós, usuários comuns, aonde numa busca nós vamos ter a indexação dos sites visíveis, que são feitos pelos navegadores tradicionais que todo mundo já conhece, tá? Na Deep Web, nós temos a questão dos sites restritos, ou seja, o uso de login e senha serão necessários. Isso os navegadores tradicionais fazem para a gente, tá? Sem problema nenhum. Mas também dentro da Deep Web, abaixo dela, nós vamos encontrar o ambiente da Dark Web, onde tudo de mal acontece. Ou seja, nesses pontos não vai ter rastreamento e também o que é que acontece? O mal ali vai ser feito. Isso aí vai ser imprescindível o que é que vai acontecer ali dentro. Por isso que acontece o uso de um navegador que é o chamado Tor, tá? Esse navegador, por exemplo, ele utiliza uma forma de conexão conhecida como Onion, né, ou cebola. O que acontece é que quando nós acessamos a qualquer tipo de site através do Tor, ele vai fazer um emaranhado de fios, de redes, no caso. Ele vai fazer com que muitos roteadores, muitos pontos de internet recebam essa informação para que fique praticamente impossível fazer algum tipo de rastreamento. Quem já abriu uma cebola sabe como é o desenho dentro dela. Por isso, a conexão do Tor, tá? The Onions Routers, o significado das siglas, da sigla do nome Tor, tá? Que são as letras T-O-R, tá, pessoal? Por isso, é um navegador de internet muito poderoso para quem quer fazer algum tipo de acesso utilizando ambientes mais complexos, né? Para quem não quiser realmente deixar registros de navegação no equipamento de forma realmente permanente. Lembrando, o Tor ele pode ser utilizado sim por qualquer pessoa, tá? A consciência é sua. O que você for fazer utilizando esse aplicativo, aí é sua conta e risco. Tá bom assim? Ok? Vamos dar continuidade lá na nossa apresentação, ok? E vamos entender um pouquinho sobre a ideia do que é
a Web de superfície, ou Surface Web, que nós acabamos de ver, a Deep Web e a Dark Web, tá? Vamos lá. Pode entender um pouco que a internet possui milhões de páginas da web, bancos de dados e servidores que funcionam 24 horas por dia. Mas a internet chamada de visível, também chamada de web da superfície ou aberta, que são sites encontrados em mecanismos de busca e pesquisa como Google e Bing, é somente a ponta do iceberg. São inúmeros os termos que circundam na web invisível, mas vale a pena conhecer a diferença entre eles caso você queira ir além do lugar comum, tá? A web aberta, ou da superfície onde nós estamos, né, é a camada visível, onde, como eu falei anteriormente, onde os navegadores de internet conseguem fazer toda a indexação de sites possíveis que vocês podem encontrar, como vocês fazem buscas no Google normalmente. Tudo que nós temos de numerações de páginas na parte do rodapé do Google são todos os sites visíveis e possíveis que o Google pode chegar, tá? Se continuarmos a imaginar toda a web como um iceberg, a imagem anterior mostrada para vocês, a parte aberta seria o topo de gelo que está acima da água. De um ponto de vista estatístico, esse coletivo de sites e dados compõe menos de 5% do total da internet. Imagina só, o que nós fazemos através de uma pesquisa, encontrando algum tipo de informação, o que nós temos de resultado, não passa de 5% daquilo que é realmente visível para nós, tá? O que está na Surface Web ou Superfície Web, tá? Voltando lá para a apresentação. A Deep Web fica abaixo da superfície e é lá que estão cerca de 90% de todos os sites. Essa seria a parte de um iceberg abaixo da água, tá? Muito maior do que a parte da superfície. Na verdade, essa web oculta é tão grande que é impossível saber exatamente quantas páginas ou sites estão ativos simultaneamente. Mas o que é que nós encontramos na Deep Web de uma forma legal? Bancos de dados, né? Que é o conjunto de arquivos protegidos públicos e privados que não estão conectados a outras áreas da web, apenas para serem pesquisados no próprio banco de dados. As intranets também estão dentro da Deep Web, redes internas para empresas, governos e unidades educacionais, usadas para aspectos de controle e comunicação de forma privada dentro das organizações. Tá, pessoal? Isso acontece porque muitas vezes o que é que nós temos que entender, que eu já falei anteriormente, muitas das informações elas precisam ter um login e uma senha. Por isso que nós utilizamos de forma legal muitos ambientes da Deep Web. Sim, claro, os e-mails são um exemplo desse tipo de recurso da Deep Web, tá, pessoal? A maioria dessas páginas é mantida oculta do navegador de internet para proteger informações e privacidade do usuário, como contas financeiras, como dados bancários e de aposentadoria, contas de mensagens de redes sociais e e-mail, bancos de dados de empresas privadas e informações sigilosas como documentação médica e arquivos jurídicos. Ou seja, pessoal, muitas vezes esses ambientes eles precisam ter um nível de segurança elevado para que não haja nenhum tipo de invasão. Apenas pessoas com acesso permitido podem chegar lá com, novamente repetindo, login e senha e ter acesso a essas informações, tá? A segurança na Deep Web é mais relevante para o usuário típico da internet do que a segurança da Dark Web, uma vez que você pode acabar em áreas perigosas por acidente. Muitas partes da Deep Web ainda podem ser acessadas em navegadores comuns. É o que nós fazemos sempre. Nós acessamos o Facebook, nós acessamos os e-mails e nós estamos utilizando o login e senha e tendo a permissão de visualizar aquilo que é restrito, tá? Mas que temos a permissão
pelo fato de termos um cadastro e temos, novamente, a palavra login e senha vai ser repetida várias vezes para que nós possamos ter acesso a essas informações. Tá bem assim? Ok? Aí sobre a Dark Web, né? A Dark Web é o coletivo oculto de sites da internet que só podem ser acessados com um navegador de internet especializado. Ela é usada para manter atividades anônimas e privadas na internet, algo que pode ser útil em contextos legais e ilegais. Embora algumas pessoas a utilizem para evitar a censura do governo, sabe-se que ela também é empregada para atividades altamente ilegais. Detalhar a construção da Dark Web mostra algumas camadas importantes que criam um paraíso do anonimato. Ou seja, vamos lá, os tópicos. Sem indexação de páginas da web por mecanismos de busca de superfície, o Google e outras ferramentas populares de busca não conseguem descobrir ou exibir resultados para as páginas da Dark Web. Com certeza não vai ter como mostrar. Túneis de tráfego virtual, através de uma infraestrutura de rede randomizada. Por isso o conceito onion, cebola, tá? Inacessíveis por navegadores tradicionais, devido a seu operador de registro único. Além disso, ela é oculta por diversas medidas de segurança de rede, como firewalls e criptografia, né? Ou seja, a Dark Web ela mantém essas informações realmente num nível de segurança engraçado tão enorme que, querendo ou não, para ter acesso a ela, você vai precisar realmente de um navegador específico, tá? Aí vem a ideia do Tor, né? O Tor, as siglas que eu falei lá no início da aula, The Onion Router, é uma rede que anonimiza o tráfego na internet para oferecer uma navegação totalmente privada. O Tor Browser oculta o endereço IP e a atividade de navegação, redirecionando o tráfego da web por uma série de roteadores diferentes, conhecidos como nós, tá? Ou seja, quando nós acessamos qualquer página através do Tor, ele vai pegar aquela solicitação e vai jogar em vários nós, em vários pontos de acesso pelo mundo, dificultando o registro dessa solicitação. Por isso que esse navegador ele é tão utilizado nessas áreas da web, né? Deep Dark Web, de uma forma legal, muitas vezes, mas também utilizado de uma forma totalmente ilegal, tá? Aí, como eu falei desde o início, a consciência é sua, tá? Eu trouxe aqui, por exemplo, o ambiente do navegador Tor para que nós possamos visualizá-lo, tá? Tá aí, ó, a tela do navegador Tor, onde nós podemos acessar páginas normalmente, tá? Vou colocar aqui, ó, facebook.com.br. Ele vai, ó, vejam só como é o nível de segurança desse aplicativo. Ele vai dizer para a gente que o site seguro não disponível, todas aquelas informações informando que possivelmente essa página ela pode oferecer alguma coisa de forma errada, não oferecer um nível de segurança elevado. Aí nós temos aqui como continuar para a versão automaticamente para que nós possamos acessar o site tranquilamente. Tá? Olha aí, é só colocar o e-mail e a senha. Aqui você já não permite o uso dos cookies, né? Recusar totalmente, para que não haja nenhum tipo de armazenamento, tá? Ainda assim, eu posso chegar aqui e colocar um Instagram também, tá? O mesmo processo. Aí, continuar. Ele vai mostrar o Instagram e vocês poderão acessar também de forma tranquila, recusando os cookies, tá? E usando a ferramenta de forma tranquila, tá, pessoal? Podem sim utilizar o Tor. Agora, se for de uma forma legal, apenas não querendo deixar os registros de navegação,
aí é de conta e risco de vocês. Mas se forem utilizar o navegador para a maldade, esse aí é uma conta e risco também total de vocês, tá, pessoal? Então, cuidado no que vocês fazem aí pela internet, tá bom assim? Outro exemplo de acesso, vou chegar aqui, ó, vou colocar o site do Google e ele vai entrar no Google normalmente, tá? A única diferença é que esse navegador ele não vai deixar nenhum tipo de registro de navegação, tá? A diferença é essa, tá? E também ele vai fazer com que a solicitação de qualquer tipo de site seja enviado para vários nós na rede, vários pontos de internet, dificultando o rastreamento numa possível aí investigação. Certo assim? Ok? Vamos lá? Então, pessoal, continuando aqui, ó, a ideia é trazendo algumas questões que também podem aí vir a cair nessa banca da CESP, informando para vocês, perguntando sobre os conceitos ou alguma ação que vocês podem aí fazer utilizando o ambiente Deep ou Dark Web, tá? Olha só essa questão em um último concurso aí feito pela CESP, que pergunta o seguinte, ó: no mundo da internet, mais recentemente, tem vindo à tona dois termos a ela relativos, ou seja, Deep Web e Dark Web, sobre os quais é correto afirmar que, olha só, ele está me fazendo aqui uma pergunta da afirmativa correta, tá? Vamos lá. Então, a alternativa que ele vai me dar aí é o seguinte, ó. Primeiro, letra A, no caso. Letra A. Primeiro não, né? Vamos lá, que é a letra A, tá? Os sites da Deep Web utilizam domínio .onion, tá? Bora lá, entendendo essa ideia do domínio .onion. Não existe isso, tá, pessoal? Onion vem do The Onion Router, Tor, tá? E onion significa cebola, ou seja, uma conexão de uma cebola em vários pontos, em vários nós, ou seja, dificultando o rastreamento, tá? Então essa alternativa aí ela está completamente errada. Bora lá, voltando para a letra B. Deep Web e Dark Web são duas denominações que endereçam ao mesmo conteúdo da internet. Não, também não, tá? Os conteúdos vão ser completamente diferentes, tá? Deep Web vai precisar de, por exemplo, acesso de login e senha, mas é um ambiente legal, tá? Mas lá embaixo, na Deep Web, onde eu mostrei no gráfico anterior, na imagem do iceberg, vai ter a área da Dark Web, onde as pessoas vão fazer a maldade, vão fazer coisas erradas, tá? Letra C. O site Silk Road tinha seu acesso por meio da Deep Web. Não, de forma alguma. Silk Road foi um site em que o FBI, há alguns anos, fechou pelo fato de que ela estava vendendo drogas na Dark Web, tá? Então, ela não estava na Deep Web, ela estava na Dark Web, num ambiente ilegal, fazendo lá transações que não eram bem interessantes. Tá certo assim? Não há navegadores que consigam acessar a Dark Web. Opa, nós vimos agora há pouco, que é qual? O Tor, tá? É um navegador específico para o acesso na Dark Web. Claro, você pode utilizar ele para navegar também normalmente, mas ele foi criado especificamente para o uso em ambientes ilegais, tá? Aí vai da sua consciência utilizar ele ou não de forma correta, tá bom assim? A Dark Web não tem seus sites indexados por navegadores convencionais como o Google Chrome e Firefox. Perfeito, é isso mesmo, tá? O que acontece é que, querendo ou não, como eu falei anteriormente, os navegadores tradicionais comuns não conseguem encontrar os endereços da Dark nem da Deep Web, tá, pessoal?
Isso é uma coisa muito comum. Você não vai encontrar essas informações. Por quê? Querendo ou não, como eu falei anteriormente, a Deep Web ainda assim é uma área legal da internet, onde você pode acessar através de login e senha, tá? É a mesma coisa, você vai querer localizar o site do Facebook. Vai lá no Google, Facebook. Vai aparecer a tela inicial. Para você acessar o Facebook, vai precisar do quê? Login e senha. Ok? Voltando lá. Próxima questão. A web profunda, do inglês Deep Web, permite que usuários naveguem em sites e acessem conteúdos de forma anônima. A Deep Web é organizada, né, através de redes totalmente independentes entre si, tais como Onion, que utiliza o navegador Tor, I2P, Freenet, Lock, Close, Osiris e etc. Essas outras são também redes, tá, pessoal? Redes independentes. Depois podemos ter uma aula sobre todas essas redes também, sem bronca alguma. Nesse contexto, dadas as seguintes afirmativas: 1. Tor é um browser web que permite navegar na rede Tor. Perfeito. Ok? Tá certíssima. Para navegar na rede Tor, pode-se utilizar quaisquer browsers web, tais como Firefox e Chrome, configurando propriedades de proxy. Claro, é possível fazer isso utilizando esses navegadores tradicionais? É possível, pessoal, mas exige um conhecimento muito apurado das configurações de rede. E muitas vezes eu não aconselho, não dou essa, não digo a vocês que seja uma forma segura também de fazer esse tipo de acesso através desses sites, desses navegadores tradicionais. Por isso que existe o Tor para fazer esse tipo de navegação. Mas sim, é possível utilizando configurações de proxy, tá? E modificando algumas ideias lá dos protocolos de rede para que a gente possa ter uma navegação utilizando a navegação através da Deep Web ou Dark Web, utilizando os navegadores comuns. Mas só que tem um nível de segurança um tanto quanto elevado, aí, um nível de configuração um tanto quanto elevado. Um conhecimento bem mais profundo sobre gerenciamento de rede, entre outros processos. Tá bom assim? 3. Existe a possibilidade de trafegar dados na rede Tor de forma criptografada. Perfeito. Essa é a ideia do Tor. Tudo que é feito através ali dentro daquele navegador, tudo vai ser feito de forma criptografada. Isso dificultando mais ainda os registros através desse navegador. Então, pessoal, todas as alternativas aqui, elas estão corretas, tá? A letra E nessa alternativa, 1, 2 e 3. Ok assim? Tranquilos? Bora para a próxima. Maravilha? Olha só. Leia a frase abaixo e referente à internet. Na Deep Web, aí nós temos os complementos. Não conseguem acessar todas as informações. Quando ele diz aí na Deep Web, não conseguem acessar todas as informações, ele está falando aí, pessoal, de ferramentas. Então, podemos aí esquecer nessa alternativa, nessa questão, as letras B e C, tá? Porque não são aplicativos da internet, não são aplicativos, são ferramentas de busca. As ferramentas de busca na Deep Web, né, não conseguem acessar todas as informações. E na Dark Web, somente consegue ser acessada, tá, por meio do navegador, de navegadores especiais, como o Tor. Nós já vimos isso. Então, nessa alternativa, a letra correta a ser respondida é a letra D, tá? Então, pessoal, complementando aí a frase, na Deep Web, as ferramentas de busca não conseguem acessar todas as informações, realmente. E na Dark Web, somente consegue ser acessado por meio de navegadores especiais como o Tor, tá? Então aí vocês viram que existem em si questões relativas à Deep Dark Web que podemos aí entrar nesse campo e conseguir auxiliar vocês aí nesse processo de aprendizado, tá, pessoal? Mas fica aí essa aula sobre Deep Dark Web e que esclareça que realmente nós estamos em vários ambientes da internet. Nós praticamente estamos na superfície, né, com todos os acessos
dos sites visíveis, mas também existe a Deep e Dark Web, que Deep Web é um ambiente legal, mas abaixo dela tem a Dark Web, que a turma faz muita besteira por lá. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui para tirar. Um abraço a todos, até lá!